É muito bom, né, irmãos? Apresentar criança é uma coisa maravilhosa. E eu quero, hoje estamos fazendo o encerramento de missões. E você viu o tema da mensagem, aprendendo com Cristo a ter compaixão. Estava pensando no que falar, porque tem dias que parece que a gente está sem inspiração, eu diria. Mas antes de falar, eu quero fazer aqui uma menção de gratidão à igreja do Senhor. Obrigado quem me trouxe água. Não vi quem foi, mas obrigado. Dias atrás eu vivi aí não vou chamar de perda, mas o meu pai teve o privilégio de ser promovido à eternidade. E eu quero agradecer a Deus por toda a demonstração de carinho da igreja, por toda a ligação, por toda a mensagem. Naquele momento de dificuldade, que quem passou sabe como que é, as palavras foram preciosas e aqueceram por demais o nosso coração. Então, muito obrigado, igreja, muito obrigado mesmo. E muitas mensagens que recebia, eu passava aos meus familiares. Então, não trago apenas o meu agradecimento, mas trago também a gratidão da minha família, né? Aqueles que não puderam ir, não fique triste. Algumas pessoas, pastor, manda o endereço e tal. Eu falo, querido, é longe, se você não puder vir, eu vou entender perfeitamente. Mas teve 2 teimosos que foram, e para mim foi um momento muito especial quando eu olhei e vi o João e Elaine representando a nossa igreja, e o filho, o Nicolas. Então para mim aquilo foi muito especial, e eu me senti através deles abraçado por todos vocês. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, encerrando hoje missões. Essa semana estava lendo sobre Billy Graham, estava lendo sobre William Carey, pai das missões modernas, um homem que revolucionou o conceito, o quesito de missões. Uma das grandes frases do meio teológico é dele, quando ele diz: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Tudo aquilo que pensamos em relação a Deus e a sua obra precisa ser superlativo. Por isso que quando nós ouvimos aqui, olha, o dinheiro que nós arrecadamos para missões através de ofertas designadas foi de 4.000 e pouco. Amém. Glória a Deus por isso. Mas pode ser mais também. Porque estamos fazendo para quem? Para um pastor? Não. Estamos fazendo para a denominação batista? Não. Estamos fazendo até mesmo que seja para a representatividade de missões em nome de um missionário? Não. Estamos fazendo para Deus. E tudo o que fazemos para Deus, nós devemos pensar de uma forma grande. E nesta noite eu quero compartilhar com vocês sobre essa temática, porque nós falamos de compaixão. Não sei se você já observou qual é a etimologia da palavra compaixão, mas nós falamos, e foi falado muito no decorrer dos domingos sobre missões, mas compaixão é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de vivenciar. É por isso que nesta noite, quando eu estava no decorrer da semana escrevendo
essa mensagem, eu poderia pegar tantos e tantos textos a respeito de Jesus. Inclusive a primeira mensagem que eu escrevi sobre aquela mulher que ele encontrou lá no tanque. Porque sempre tem uma parte ali que me chama muito a atenção, quando a Bíblia diz: e deixando ela o seu cântaro, foi à cidade, e começou a falar de Jesus. Essa frase é muito simples. Aí eu escrevi uma pregação sobre o cântaro abandonado. Aí no decorrer da semana eu falei: não está legal, não é essa não. Não é essa não. Cântaro nem todo mundo sabe o que é, mesmo que possamos falar da representatividade do mesmo. Mas nós precisamos falar de compaixão. Não apenas falar, nós precisamos vivenciar o que é compaixão. E eu me identifiquei com esse texto de Mateus capítulo 14. E me identifiquei com o momento de Jesus, porque Jesus estava passando por um momento de perda. Jesus havia recebido a notícia de que seu grande amigo, seu parente, João Batista, havia morrido. Jesus estava de luto. Jesus estava abatido. Jesus estava choroso por seu amigo. Ainda que a Bíblia diz que apenas quando Jairo morre ele fala: e Jesus chorou, está registrado. Eu quero crer que em muitos momentos da Bíblia, não só naquele, Jesus chorou. Sabe por quê? Porque quem tem compaixão chora. Quem tem compaixão se lança para ela. E não temos um nome melhor para nos espelhar em falar de compaixão. O tema que o nosso ministério, o nosso departamento de missões da Convenção Batista Brasileira foi: viva a compaixão. A pergunta que fiz ao escrever a mensagem da noite foi: para que eu possa viver a compaixão, eu preciso aprender sobre compaixão. Só que o viva, no nosso dicionário, tem dois significados. Tem o viva de vivência, de viver dia a dia, após dias, relacionamento, e tem o de celebração. Viva a compaixão! Eu não sei com qual intenção eles fizeram. Não fui eu que criei esse tema. Não sei quem criou esse tema. Mas eu não sei se eles estão celebrando a compaixão, ou se eles estão dizendo para que você deva viver essa compaixão. Mas quando eu olho para Jesus, eu aprendo com Jesus a ter compaixão. Primeiro eu preciso aprender a ter compaixão, a viver a compaixão, para poder celebrá-la como compaixão. E esse texto é um texto que chamou minha atenção por conta do momento de Jesus. Isso não faz parte da mensagem, mas eu quero já colocar aqui um ponto de reflexão para você. Eu não sei como você veio aqui essa noite. Não sei se realmente você tinha vontade de estar aqui. Não sei se você tinha mais motivo para não estar do que para estar. Eu não sei como o seu coração está. Eu não sei o que você veio, de certo modo, de repente, buscar realmente um alento em Deus. O que eu quero dizer para você é que, independente da situação que você esteja, Deus quer te usar. Quando nós pensamos que estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Sabe por quê? Porque nós falamos muito sobre a graça de Deus e a vivemos pouco. Nos momentos de lutas de Paulo, quando ele reclama com Deus, quando ele cobra a Deus a respeito de um problema de saúde. Não quero discutir depois teologia na quarta-feira, viu, irmãos? É um pensamento meu. Para mim ele tinha um problema de saúde, e eu justifico teologicamente um problema que Paulo tinha, que seria, no caso, o espinho na carne. Eu tenho a minha conclusão a respeito. E Deus, ele disse para ele o seguinte: a minha graça te basta.
A minha graça te basta. E por que que a graça de Deus era totalmente suficiente para Paulo? Porque Paulo era um homem de coração duro antes de conhecer Jesus. Paulo era um homem que perseguia a igreja. Paulo era um homem que as pessoas temiam ao falar dele. Mas uma das primeiras coisas que ele aprendeu com Jesus, quando ele visita Ananias, que inclusive ele tinha uma carta para matar Ananias, foi compaixão. Foi compaixão. Então nós precisamos aprender a respeito. Então você que está com o seu texto aberto, o texto diz assim, olha: e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e, tomado de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar aqui é deserto, a hora já está bem avançada, despede essa multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é correto que eles vão, não é necessário que eles se retirem, dai-lhes vós mesmos de comer. Então eles responderam: mas nós não temos aqui, o que nós temos aqui é apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: então trazei-me. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e de crianças. Amém, queridos? Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, a palavra é essa que não volta vazia. Que o Senhor, ó Pai, visite-nos nessa noite, visite cada coração, o Senhor possa falar-nos, exortar-nos, Senhor, discipular-nos nessa noite, para que possamos ser como Jesus. Que possamos sair daqui, ó Deus, sentindo verdadeiramente o significado de compaixão, para que possamos, ó Pai, ter da parte do Senhor autoridade para pregar a Tua palavra e para resgatar todos aqueles que estão perdidos neste mundo vil. Que sejamos instrumentos do Senhor, do Teu favor, da manifestação da Tua graça, é a nossa oração, no nome de Jesus. Queridos, eu quero pensar com vocês aqui nesta noite de domingo, encerramento do culto de missões, sobre o tema compaixão. E assim como a Viviane falou aqui, que compaixão, o tema de missões ou compaixão, eu quero estender não apenas missão, mas compaixão, não é um tema para a gente pensar apenas no mês de março. Não é algo apenas para ser celebrado em ocasiões especiais, num domingo como este. Mas ser movido de compaixão para nós enquanto cristão deve se transformar num estilo de vida. Deve fazer parte do nosso dia a dia. Jesus, sem dúvida, o maior mestre da história, ele busca nos ensinar de forma excelente, nos ensinando lições extraordinárias a respeito daquilo que é compaixão. E temos na palavra de Deus essas lições, todas elas registradas, e estas lições de Jesus, elas precisam continuar nos enchendo de fé, nos enchendo de amor, nos enchendo de vontade. Cada vez que nós nos aproximamos do Evangelho de Cristo, cada vez que nós nos aproximamos do Senhor, cada vez que estamos na igreja, cada vez que estamos reunidos como corpo, nós precisamos permitir que a palavra de Deus continue iluminando o nosso caminho nessa terra, porque é essa mesma palavra que estará nos iluminando para quando chegarmos no céu. Então, com base nesse texto, eu quero conversar com vocês a respeito de compaixão. E eu ouso desafiá-lo,
De forma que, se você realmente quer ser uma pessoa abençoada, siga os exemplos de Jesus, siga os moldes de Jesus. E o primeiro molde de Jesus que eu vejo nesse texto, a primeira coisa é ter compaixão. É o tema da nossa mensagem, aprendendo com Cristo, com Jesus, a ter compaixão. Jesus, como eu disse inicialmente, ele havia recebido a notícia de que o seu amigo, o seu primo, João Batista, ele havia sido morto por ordem de Antipas, Herodes Antipas. E é interessante que o Antipas tem alguma coisa a ver na terminologia grega com antipatia, né? Era bem o que ele era mesmo. Jesus, ele sai então da Galileia com seu coração partido, ele sai entristecido, ele pega ali então um barquinho com os seus discípulos, e o texto é muito interessante, porque quando nós estamos tristes, quando nós estamos abatidos, tudo que nós queremos é ficar o quê? Sozinhos. Eu acho lindo o texto, acho lindo quando Jesus, ele demonstra a sua humanidade para nós. Então você que às vezes quando não está muito se sentindo muito bem, fala, eu quero ficar sozinho, isso é normal, Jesus ele quis também. É por isso que o texto diz o seguinte, Jesus ele queria ir para um lugar afastado. De acordo com a trajetória que eles estavam ali, saindo da Galileia, provavelmente estava indo para Betsaida. E Jesus estava indo ali com um propósito. O propósito de Jesus era poder descansar, poder recompor as suas forças físicas e emocionalmente, mas de repente acontece algo inesperado no meio do caminho. O que acontece é que o povo fica sabendo que aquele barquinho estava um homem, e esse homem, quando orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas. Esse homem, quando ele orava por uma pessoa endemoniada, ele repreendia, os demônios saíam. Aquele homem, ele fazia a diferença através de todas as palavras que saíam da sua boca. E de repente, chegando no lugar, ele encontra então uma grande quantidade de pessoas ali. Jesus era esse homem que tinha amor pelas pessoas. Jesus era esse homem que evangelizava os pobres. Jesus era esse homem que curava os enfermos. Jesus era este homem que libertava os oprimidos. E o povo então fica sabendo onde ele estava. E uma multidão. Eu quero crer e contar por baixo que tinha pelo menos 10 mil pessoas ali. Se tinha 5 mil homens, a quantidade de homens sempre é menor do que a de mulheres e principalmente de crianças. Então a gente conta por baixo, a Bíblia não diz, mas tinha muita gente. Naquele tempo só se contava as mulheres, só se contava os homens, não se contava ali as mulheres. Então nós observamos aqui essa situação do momento. Jesus procurando descanso, Jesus estava com as suas emoções abaladas pela forma injusta da execução de João Batista. Jesus estava cansado da viagem que fez, mas mesmo assim o texto ele diz que Jesus ele se move de íntima compaixão. A compaixão não deve ser apenas demonstrada por uma ação. Podemos dizer que quando uma pessoa está precisando e nós vamos lá e damos uma cesta básica a essa pessoa nós fomos movidos de compaixão e nós levamos a cesta básica para a pessoa. Podemos dizer que quando uma pessoa está precisando de um botijão de gás, nós vamos lá, compramos o botijão de gás para ela e damos, olha, aquele homem, aquela mulher teve compaixão pela pessoa necessitada. Mas uma coisa que Jesus ele demonstra não é a compaixão no sentido nato da palavra, ele foi movido por uma íntima compaixão. A íntima compaixão é mais do que fazer uma caridade. A íntima compaixão está relacionada em você se permitir sentir a dor do outro. É você se colocar no lugar do outro. É você saber verdadeiramente o que o outro está sentindo. É você pegar e colocar dentro de si a dor que o teu irmão, e esse irmão não precisa ser conhecido, e sentir. É por isso que nós precisamos aprender com Jesus. Jesus estava triste, mas Jesus ele se move de íntima compaixão por aquelas pessoas. Jesus então se levanta, Jesus então ele cura aquelas pessoas, Jesus ele ensina sobre a palavra de Deus, Jesus ele começa a ter um relacionamento com aquelas pessoas, Jesus ele ama aquelas pessoas. Quando nós falamos que nós somos cristãos, a palavra cristão significa
pequenos cristos. Ou seja, pessoas que fazem aquilo que Cristo faria. Ou pelo menos devam fazer o que Cristo fez. É esse amor, é desse amor que eu estou falando. É amar como Jesus amou. Jesus então cura aquelas pessoas, Jesus ora, Jesus ensina a palavra, e de repente nós pegamos aqui o texto corrido, Jesus ainda multiplica os pães e os peixes, para então agora, depois de sanada a necessidade espiritual, ele então vai sanar a necessidade física, para aquelas pessoas que vieram de tão longe, atraídos pela sua bondade e pela sua graça. Porém, existem algumas coisas aqui. O que é que motiva um homem, Jesus, em meio a uma dor particular, em meio a uma dor pessoal, a colocar-se no lugar do outro, a sentir a dor do outro, a curar a enfermidade do outro, a poder evangelizar e ainda alimentar? Foi a íntima compaixão que ele sentiu por aquelas pessoas que buscavam nele a solução para os seus problemas. E Jesus é realmente isso. Quando nós buscamos a solução dos nossos problemas nele, nós a temos. Jesus, ele se compadece movido por esta compaixão. Foi porque ele sentiu essa compaixão que ele vai agir em conformidade com o amor e a misericórdia de Deus. E aí eu penso que, enquanto cristãos, querido, o que nós devemos fazer? Devemos fazer o mesmo. Devemos também ter compaixão pelas pessoas e poder fazer aquilo que Jesus, ele fez. Aí eu fui dar uma olhada na nossa Bíblia. A nossa Bíblia fala de compaixão. O termo compaixão aparece 83 vezes na Bíblia. Dessas 83 vezes, 65 vezes no Antigo Testamento, relatando tudo aquilo que Deus fez em prol do seu povo, da nação de Israel, demonstrando essa compaixão. E depois nós temos mais 18 vezes no Novo Testamento, dividido cerca de 11 vezes apenas em Marcos, Mateus e Lucas, falando da compaixão através do ministério de Jesus. O que é que isso implica para nós enquanto servos de Deus? Íntima compaixão, querido, implica, em primeiro lugar, colocar-se no lugar do outro. Uma das coisas que muitas vezes nós temos dificuldade de fazer. O que Jesus está nos despertando aqui é que, como igreja, nós precisamos amar e amar de verdade. O que Jesus está nos ensinando aqui é de que a demonstração da compaixão é ter compaixão de verdade. É sentir o que o outro sente. É se colocar no lugar dele. É tomar a dor dele para si. Mas com uma diferença. É buscar também suprir essa necessidade. É trabalhar em prol disso. Eu acho muito interessante quando eu já vi algumas vezes pessoas que vêm e falam de uma necessidade. Olha, eu estou passando por uma luta assim, tal, eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel, tal. Aí tem um crente e fala assim, ele muda de voz até, eu vou orar por você. Orar é bom, mas nem sempre oração ajuda. Oração. Orar, pedir, clamar, interceder, buscar, ação, tomar uma atitude, se movimentar, se mobilizar mediante aquilo que se pede. Não quero ser juiz, mas na grande maioria, quando nós falamos para alguém, olha, eu vou orar para você, nas entrelinhas está dizendo, meu amigo, não me enche as pataquas não, vai para lá que eu quero resolver, vai para lá que eu tenho mais o que fazer. Isso é tão natural que os discípulos fizeram isso aqui. Quando você faz uma análise da resposta dos discípulos para Jesus dentro do texto grego, Jesus aqui, quando ele opera esse milagre, Jesus aqui, quando ele demonstra essa compaixão, Jesus estava discipulando os seus discípulos, seus futuros apóstolos. Quando nós observamos o texto grego koiné, nós lemos ali
A desinência das palavras está dizendo, olha, os discípulos não estavam nem aí para o povo. Quem demonstra compaixão foi Jesus, os discípulos não. Então esse texto, ele faz com que eu olhe para missões de forma diferente. Esse texto, ele faz com que eu olhe para a necessidade do próximo de forma diferente. Esse texto faz que quando eu vejo uma pessoa passando alguma dificuldade, eu não apenas digo, olha, que dó daquela pessoa. E nós viramos as costas e vamos embora. Porque dó é um sentimento humano. Misericórdia não. É por isso que a misericórdia é um dom. A misericórdia é um dom que nós, enquanto igreja, precisamos buscar e pedir para Deus. Miseroscárdia, miséria do coração. Deus revela para aquele que busca a miséria do coração do homem. É por isso que a igreja precisa evangelizar. Porque nós precisamos olhar para o coração do nosso povo e saber que esse povo precisa de Deus. Nós precisamos olhar para as pessoas e saber que elas têm necessidades, não apenas físicas, mas necessidades espirituais. Então, enquanto igreja, eu não apenas aprendo, eu não apenas venho nos cultos e ouço palavra, eu não venho apenas na escola dominical, eu saio daqui, aqui é onde eu vou me municiar, aqui é onde eu vou aprender, aqui é onde eu vou verdadeiramente me encher para me esvaziar lá fora. Porque depois eu venho me encher de novo. Porque há pessoas que estão precisando que você tenha compaixão delas. Há pessoas lá fora que estão precisando que você demonstre esse amor por elas. E essas pessoas estão muito mais próximas de nós, de mim e de você, do que nós podemos imaginar. Quando eu olho para o que Jesus ele fez, Jesus ele sente profundamente a dor daquelas pessoas, como se fosse a dor dele próprio, e ele busca resolver. Compaixão não é apenas sentir pena. Estou com dó. Dó é sentimento humano. Sabe para que serve a dó? Sabe ou não? Estou com dó. Para nada. A dó faz eu olhar para alguém, eu sinto dó, mas a hora que eu me viro, eu já esqueci o que eu vi. Então a dó é um sentimento que... Eu ia até falar de uma frase aqui, que demonstra alguma coisa num filme de humor que eu vi, mas não. Depois eu falo no particular para alguém. Uma cena de um filme muito engraçado, e uma pessoa ela faz uma das maiores demonstrações de dó que eu já vi. De dó. Né? Mas não vou fazer isso, senão vocês vão rir e vão perder essa inspiração, que está todo mundo sério olhando para mim. E um comentário. Gente, vocês são muito bonitos. Ver vocês sem máscaras, para a gente aqui, é muito bom. É lindo. Apesar de eu ter recebido aí uma estatística. Na estatística disseram assim o seguinte, que depois que liberou, que ninguém mais usa máscara, aumentou em 97% o número de pessoas feias, mas eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Eu recebi essa estatística no decorrer dessa semana, mas eu confesso para vocês que eu não concordo. Ou pelo menos não é aqui na PIBG. Não é por aqui. Queridos, Jesus, o que ele faz para aquelas pessoas? Jesus, ele se compadece daquela multidão. E Jesus faz algo prático. E aí nós temos uma lição como igreja. Pastor, como que eu tenho que agir como cristão? Seja prático, meu irmão. Ore pelas pessoas. Entenda as necessidades das pessoas. E na medida do que você pode, atenda às necessidades dessas pessoas. Quero aproveitar e fazer uma gratidão. Domingo passado eu estava aqui na igreja, assistindo meu amigo pastor Luciano pregar. E veio um casal eu não conhecia. E eu tenho conversado com esse casal há cerca de 2 meses. Eu estou acompanhando um casal de venezuelano desde a chegada deles, a saída da Venezuela no Pará. E eu estou acompanhando. E eles conseguiram chegar a São Paulo. Eles não estão aqui não, né? Estão aqui hoje? Não, não estão. E eles vieram no domingo passado, eles falaram assim, pastor, nós vamos aqui para te conhecer.
E eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que atenderam, né, o nosso pedido, que deram cesta, arrumaram coisas para casas. E ontem eles mandaram mensagem assim: pastor, nós estamos aqui numa casinha já instalados e queremos que o senhor venha aqui fazer uma oração e orar pela nossa casa. Glória a Deus. Isso é igreja, não fui eu que fiz, foi você que fez. Foi você que fez. Nós lutamos e tal, eles conseguiram lá a passagemzinha para vir para São Paulo, conseguiram chegar aqui, instalaram-se aqui. Mas a igreja trabalhou. Compaixão. Compaixão é isso. É sentir a necessidade, se colocar no lugar do próximo e ser prático. Voltando apenas uma coisa que eu quero falar a respeito lá do texto de João 4:28, daquela mulher que Jesus começa a conversar com ela e fala assim: cadê o seu marido? Olha, já tive vários maridos aí, o que eu estou hoje ainda não é meu. Deixou o cântaro. Uma das coisas que Jesus ele faz com aquela mulher, Jesus traz um alívio para a vida daquela mulher. Aquela mulher era uma mulher taxada de prostituta. Aquela mulher ela tinha um grande peso. E uma das coisas que a compaixão de Jesus ele faz, ele leva alívio àquela mulher. Alívio àquela indiferença que ela sentia. E eu fiquei pesquisando a respeito. Inclusive tem um livro da década de 50, chamado também O Cântaro Abandonado. Né? E onde o rapaz ele faz assim, ele escreve algo muito poético. E deixar o cântaro é negar-se a si mesmo. É o significado do cântaro na Bíblia. É renúncia. É por isso que ela esquece o cântaro, volta para a cidade. E ela passa a ser... daquela mulher que vivia a indiferença das pessoas, ela passa a ser a diferença naquele povoado e começa a pregar a palavra de Deus. Frutos que a eternidade vai mostrar para nós, os frutos daquela mulher. Jesus leva alívio à indiferença. Um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês, querido, que a compaixão é algo do próprio Deus. Íntima compaixão é estar fazendo aquilo que Deus quer que façamos. Deus ele é movido em graça e amor. O Senhor, ele quando olhou para mim, olhou para você, a primeira impressão que ele teve da gente é de que nós somos pecadores, ou éramos pecadores dignos de morte, dignos de um castigo eterno, sem merecimento algum. Mas aí nós vemos o profeta Isaías, lá em Isaías 53, verso 4 e 5, ele dizendo: ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, para nos perdoar e nos tornar justos diante de Deus. Paulo em Tito, capítulo 3, verso 5, diz que Deus nos salvou, porque Ele teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Então o que eu sou e o que você é, somos alvo da compaixão de Deus, da íntima compaixão de Deus. E Deus fez algo por nós. Foi o mesmo sentimento que encheu o coração de Jesus. Ele olha para aquela multidão, ele vê aquela multidão faminta, ele vê aquela multidão ali sem se considerar se elas mereciam ou não, sem levar em conta se tinha gente boa ou não ali. Porque no meio daquela multidão existiam aqueles que precisavam de Jesus, aqueles que precisavam tocar em Jesus, conversar com Jesus, receber a bênção de Jesus, mas tinham pessoas ali que estavam ali porque tinham dúvidas a respeito de Jesus. Jesus não olhou para isso, Jesus serviu a todas elas. Jesus foi movido de grande compaixão pelo povo, e mais do que isso, Jesus fez algo por todo o povo. Da mesma forma como igreja, nós precisamos nos mover em compaixão por alguém. E eu quero trazer aqui uma reflexão baseada em João capítulo 13, 35, quando Jesus falou aos seus discípulos que o amor é a marca principal daqueles que o servem. E João 13, 35 diz: e nisto vos conhecereis que sois os meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Se vocês cuidarem um do outro. E quando diz cuidar um do outro e amar um ao outro, querido, não está relacionado a essa comunhão que nós temos aqui. Porque há pessoas lá fora que precisam também desse amor de Jesus. E será que como discípulos, seguidores de Jesus, nós temos demonstrado esse amor e essa compaixão?
aqueles que estão à nossa volta? Qual é a nossa reação quando uma pessoa que necessita vem até nós? Nós damos atenção ou nós tentamos escapar dessas pessoas? Como você fica diante da necessidade de alguém? Você busca uma forma de poder ajudar ou você fica indiferente? E aí nós vamos olhar aqui o exemplo que os discípulos, eles dão também. E é justamente esse exemplo que nós não podemos pegar. E Jesus corrige isso neles. Inicialmente os discípulos, eles olham para aquela multidão toda. Quando eles percebem que estava dando a hora de comer alguma coisa, no verso 15, na sua Bíblia está dizendo lá, à tarde, ao final da tarde, os discípulos chegaram até Jesus e disseram: mestre, já está de tarde já, e esse lugar é muito deserto. Mande esta gente embora. O texto original vai dizer isso, de forma bem delicada. Mande esse povo embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. O texto original vai dizer justamente isso. Despacha esse povo. Manda esse povo embora. Nós não temos responsabilidade de alimentar. Os discípulos não estavam preocupados com aquela multidão. Era apenas mais um grupo. Era apenas mais uma multidão que queria saber quem era esse tal de Jesus. Quem era esse homem que orava e as pessoas eram curadas? Quem era esse homem que expelia e os demônios saíam? Quem era esse homem que entendia verdadeiramente o âmago da alma humana? Os discípulos não estavam nem aí, não estavam preocupados com isso. Obviamente eu entendo e eu quero entender pelo texto que eles também não queriam ver ali pessoas desmaiando de hipoglicemia, de fome, mas também eles não estavam dispostos de fazer, não tinha vontade nenhuma de fazer alguma coisa para alimentar a multidão. O texto aqui não vai dizer. As entrelinhas dizem. Aqueles homens, então, eles começam, e eu já preguei sobre isso aqui, sobre o garoto. Eu preguei uma mensagem aqui uma vez dizendo: o que você faria se você tivesse apenas 5 pães e 2 peixinhos? O que você faria? Comeria tudo sozinho? Ou você teria realmente a confiança de que Jesus podia fazer algo melhor e você voltar pelo menos com um cesto daquele para sua casa? Porque existem personagens que a Bíblia não tem nome. São os personagens que atuam por trás das cortinas. São os coadjuvantes do acontecimento bíblico. E eu fico pensando na mãe daquele garoto. Era um garoto de mais ou menos 12 anos. E ele fala: mãe, ó, tem um Jesus que vai passar por aqui, eu estou vendo uma multidão aí e tal. E eu vou com um grupo para lá. A mãe faz então aqueles pães, ela assa aqueles peixes com o maior carinho e fala: filho, você não pode passar necessidade no caminho. Não sei quanto tempo você vai ficar lá. Então você se alimente. E é interessante que os discípulos não estavam preocupados em comprar, eles não estavam interessados em suprir a necessidade. Mas quando eles vão atrás, ele vê um menininho com um saquinho que tinha comida. E eles falam: ó, e aí? Vamos falar no nosso tom aqui? Libera para nós. Ó, Jesus, ele falou para arrumar comida. O único que eu vi aqui com um saquinho que tem aí com a comida é você. Tem um texto de Marcos, por exemplo, que vai dizer, inclusive, que esse garoto ele chega até Jesus. Né? Mas isso aí é uma outra história, que é uma coisa que nós um dia vamos vislumbrar um pouco mais. Mas é interessante, querido, que quando os discípulos dizem: olha, manda esse povo embora, a resposta de Jesus, no texto grego original também, é muito linda. Jesus diz o seguinte: eles não precisam ir embora. Não há necessidade que eles vão. Deem-lhe vocês mesmos alguma coisa para que eles comam. Deem vocês mesmos comida para eles. O tom dos discípulos é um tom de questionamento. Não é aquele tom: ó, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos e tal. Eles falam assim: Senhor, tudo que a gente tem... É aquele negócio, não é como se fala, não é o que se fala, é como se fala. E o texto grego mostra muito isso. Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos só. Então eles vêm e encontram aquele menino que traz aquele lanchinho.
Com isso, eles estão dizendo para Jesus o seguinte: nós não podemos fazer nada, Jesus. Não há nada que nós possamos fazer. O que aqueles discípulos estão dizendo para Jesus é o que muitas vezes nós, como igreja, falamos. Não podemos resolver o problema dessa gente. Não podemos resolver o problema dessa multidão. O que nós temos é muito pouco, não dá nem para a gente. Aí Jesus, novamente, vivenciando essa íntima compaixão. Jesus, eu quero que você só diga uma palavra assim, olha. Jesus. Diga, querido, repita comigo. Jesus tem a solução para tudo. Amém? Jesus tem a solução para tudo. E no verso 18, Jesus ele chega e fala: olha, então tragam até mim. Ele poderia dizer para os discípulos: olha, ele é poderoso. Ele é poderoso para dizer, olha, pega você um pãozinho, pega você outro, ó, já vão dividindo aí e vai dividindo para o povo. É o efeito da multiplicação. Mas primeiro ele fala o quê? Tragam esses pães e esses peixes até mim. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa o problema, quando nós trazemos até Jesus, Ele resolve. Ele então ora, ele consagra a Deus, e aí ele pede para que os seus discípulos, então, eu fico imaginando o milagre da multiplicação. Você pega um pãozinho e vai distribuindo, todo mundo vai pegando um pedaço, vai pegando, aí talvez os discípulos de forma temerosa, inicialmente vão dando um pedacinho menor, porque existe uma forma de cortar pão para o judeu, chamado bocado. O bocado, você pega o pão assim, o pão está aqui, você vem com a mão aqui, ó, o que cabe aqui você quebra e cabe na palma da sua mão, chama-se bocado. Eu acredito que eles começaram a dar um pequeno bocado para cada um. Só que o que acontecia, irmãos? O pão não diminuía de tamanho. Parou para pensar nessa loucura? Eu não sei quem falou hoje aqui, que acho que foi o Marcão que falou, que ser crente é muito louco, Deus é muito doido. Você usou essa expressão ainda. É muito louco, irmãos. É por isso que nós vivemos de fé, para acreditar numa maluquice dessa. O pão vai passando e não vai diminuindo de tamanho. Eles vão aumentando o tamanho daquele bocado e vão aumentando, vão distribuindo. E na forma como cada um achava que o pedaço era pequeno, ele ia comendo, o pão também ia multiplicando, para que sobrassem outros vários cestos cheios. Precisamos crer no milagre de Deus. Jesus ele chama então e diz: olha, traga para mim, me traga até mim esses pães e esses peixes. E ele dá apenas uma ordem para os discípulos: organizem o grupo. Pega essa multidão, grupos de 100 de um lado, grupos de 50 do outro. Conhecia a tradição judaica, homem de um lado, mulher e criança do outro. Mas deem pão para esse povo. Jesus orienta e Jesus ele ora, dá graças ao Pai, e aqueles pães, aqueles peixes são distribuídos. E as pessoas começam a comer de forma a sobejar e a sobrar ainda 12 cestos cheios de pedaços. Estou encerrando. Quais são as lições que nós podemos tirar disso, querido? Somos discípulos de Jesus nos dias atuais. Somos os discípulos contemporâneos e precisamos continuar exercendo esta compaixão para o nosso próximo e fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para diminuir o sofrimento do outro. Nós somos chamados para isso. Às vezes achamos que fazendo apenas a questão espiritual, que é importante, mas precisamos fazer a física também. Ver uma pessoa aflita, ver uma pessoa sem agasalho, ver uma pessoa e dizer para ela: olha, eu vou orar para você, Deus te abençoe. Segundo a Bíblia, isso é errado. Nós precisamos realmente ter iniciativas. 1 João 3,18, ele diz o seguinte, é um texto que é importante ter gravado aí na sua Bíblia. Filhinhos,
Não amemos apenas de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes e de verdade. Eu gosto da Bíblia, a linguagem de hoje. A linguagem de hoje ela é meio rasgada. Diz assim, ó, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser apenas, somente de palavras e de conversa. Nas outras linhas, converse menos e faça mais. Faça grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus. O amor que age. O amor que é a maior revelação de Cristo para nós. Ele requer atitudes concretas. Deus não nos amou só de palavra. Deus, ele fez algo pela gente. Deus, ele fez algo por mim. Deus, ele fez algo por você. Deus, ele fez um sacrifício. E ele enviou Jesus para nos libertar de um castigo eterno. Nos libertar de um castigo para a eternidade. Várias mensagens minhas anteriores eu falo de João 3,16. E mais uma vez não há como não falar de João 3,16. Qual de vocês? Acabei de apresentar o Davi. Aí eu chego agora para o Israel, para Sandra, e falo assim, ó, você pode oferecer o seu filho como sacrifício por um bandido? E aí, Israel? De jeito nenhum. Eu não sei, eu tenho uma gata que eu sou apaixonado por ela. Não, eu tenho duas, a Patrícia é uma, mas eu tenho uma gatinha mesmo, felina. A princesa, pesa uns 6 quilos, porque dizem que todo animal se parece com o dono. Ela é bem fortinha, grande, do tamanho do cachorrinho lá da Ana e do Ed, mais ou menos. Minha gata é grandona. Gosto muito dela. Eu não sei se eu sacrificaria a minha gata. Quanto mais uma pessoa. Mas é interessante que Jesus fez isso por mim e por você. Nós não somos bandidos. Mas nós somos pecadores. E porque nós somos pecadores, Deus envia Jesus. E eu vou repetir uma outra frase que eu gosto muito. Não é porque nós merecíamos. É que o nosso estado era tão degradante, tão sério. Nosso pecado era tão terrível que Jesus precisou vir. Jesus, ele não morreu porque ele nos ama tanto, não. É porque a nossa situação era precária. Era muito séria. E Deus, movido de íntima compaixão, ele ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos nesta vida vem de Deus. E Deus nos tem amado, tem dado para cada um de nós muitas bênçãos. E Ele espera que nós possamos usar tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que Ele nos permite ter para abençoar pessoas também. E quando nós falamos de pessoas, são pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Eu estive ontem com a minha mãe. Estava com algumas outras pessoas cristãs também. E eu falei justamente essa questão do ser humano. Porque estava passando uma notícia chata na televisão. Minha mãe falou assim, desliga a televisão que eu não quero ficar vendo essas coisas não. Aí meu irmão foi. E eu falei, apesar de ser difícil, porque uma pessoa falou assim, não, puxa vida, uma pessoa dessa tinha que morrer. O Claudemir, enquanto humano, poderia pensar da mesma forma. Dado o acontecimento. Mas quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para a nossa responsabilidade e olhamos para aquele ser humano sendo instrumento nas mãos de Satanás, mas um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, aí nós precisamos fazer igual a Jesus. Fala, Senhor, coloca sobre mim essa íntima compaixão.
para que eu possa sentir o que meu irmão sente. Ah, mas o irmão peca. É eu sentir a miséria do coração dele e tentar suprir da mesma forma que Deus supriu a minha. Deus espera que nós não usemos apenas o que nós temos, mas aquilo que nós somos. Que a certeza da minha e da sua salvação possa impactar vidas e que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. E encerro dizendo a frase que está atrás da camiseta do Metamorfose Radical. Mudar a forma de amar a Deus e ao próximo é possível. Mas sempre será possível quando nós nos permitirmos ser tocados pela mesma compaixão que veio de Deus sobre Jesus. Íntima compaixão. E ela tocar o nosso coração também. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo nos conduza. E que possamos sair daqui mais fortes do que entramos. Mas que possamos, mais do que tudo, sairmos daqui dispostos a amar o nosso próximo, assim como Deus ele nos ama. Vamos ficar de pé? Quero orar com você. Você que queira, coloque a mão sobre o seu coração. O coração representa o centro de todas as nossas emoções. Senhor, te agradeço, ó Pai, pela tua palavra, que antes de falar aos meus irmãos, como o Senhor falou comigo. Quantos perdões eu já lhe pedi, Senhor. Porque como eu preciso buscar ter essa compaixão do Mestre Jesus. O desejo do meu coração, ó Pai, é de que todos nós, tocados pela ação do Teu Espírito Santo, possamos fazer diferença. Aqui está, Senhor, a Tua igreja. A igreja que o Senhor comprou, a igreja por qual o Senhor morreu. Uma igreja que está em ascendência, que está em crescimento. Mas adicionado a tantas e tantas bênçãos, tantas e tantas virtudes que o Senhor tem, ó Pai, colocado sobre as nossas vidas. Coloca sobre nós compaixão, Senhor. Que possamos aprender todos os dias com Jesus, o Mestre amado, a respeito da compaixão. Que possamos viver a compaixão no nosso cotidiano, mas que possamos dizer, viva a compaixão em celebração. E que tudo isso, Senhor, seja para a glória do Senhor, não para a glória de uma pessoa, de um ministério, de um pastor, de uma denominação. Mas eu oro como João Batista orou, que nós venhamos a diminuir a cada dia e que o Senhor, na sua infinita graça, cresça sobre nós. Que ao sairmos daqui hoje, ó Pai, saímos daqui mais crentes, que saímos daqui nesta noite mais amorosos, que saímos daqui, Senhor, dispostos a ter compaixão, que saímos daqui dispostos a levar o Senhor, que faz a diferença onde impera a indiferença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Dá-nos uma semana de bênção. Dá-nos uma semana de crescimento espiritual. Dá-nos uma semana de bons encontros. Dá-nos uma semana, Senhor, de fortalecimento na nossa fé. Dá-nos, Senhor, uma semana onde possamos contar as bênçãos. E no momento da adversidade, sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor passará conosco e sairemos, como sempre, vitoriosos para a honra e glória do nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos, no nome de Jesus.